E me diz uma coisa, o seu testemunho é um testemunho forte que envolve uma doença de um nome totalmente esquisito, que o senhor já deve ter falado para mim umas 15 vezes, eu não consigo decorar o nome. E ele tem uma característica, né? Ela carrega uma característica de ser conhecida como a dor do suicídio. É isso mesmo. Como eu deparei com isso, quando os médicos me disseram sobre essa enfermidade, essa doença, eu quase desmaiei, vou confessar a você. E Né? como que foi a trajetória para o senhor descobrir isso? Então, eu morava, ainda moro em Barueri, Certo? aí eu comecei a sentir dor em um dos dentes da face do lado direito do rosto, desse lado. E aí eu procurei um dentista para poder fazer o tratamento necessário. E ao realizar os exames que precisa ser feito, né, raio-x, enfim, para poder acompanhar a carga dentária, ela detectou que deveria fazer um canal. Uhum. E Tá aí aí, normal. normal, até aí normal. É Normal. uma dor de dente. E ela fez todos os procedimentos que precisava para poder ver o que estava acontecendo, acompanhar o que estava acontecendo. E aí começou o tratamento de canal. Depois desse tratamento de canal, alguns dias depois, eu comecei a se queixar de dor novamente. Voltei na dentista aonde tinha sido realizado o tratamento de canal. Era uma dor igual. Dor igual a Não, assim, por exemplo, o uma dor senhor de dente. é a mesma dor que te levou até o dentista. A mesma dor. Aí ela começou um tratamento, mas a dor continuou a mesma. Continua a mesma. No mesmo local, parecia no mesmo dente. Aí eu fui até ela, ela falou: vamos refazer o canal. Aí tudo o processo novamente. Foi aberto o canal, refeito o canal, e ali fechou o canal, fui para casa novamente. Poucos dias depois, novamente, a mesma dor no mesmo dente. Meu Deus do E aí eu céu. voltei no dentista, na dentista, na verdade, e ela falou para mim: Edson, tá tudo certo. Já fiz 2 vezes o procedimento de canal e não tem nada do dente. Tá perfeito. E eu não sei mais o que fazer com você. E aí ela deixou assim, falou: não tenho mais o que fazer. Cheguei em casa, falei com a minha esposa: olha, eu vou procurar outro dentista, porque a dentista que eu fui não está conseguindo resolver o meu problema. E aí, procura na internet algumas outras referências de dentista. Uhum. Procurei um dentista no centro de Barueri, que foi indicação. Chegando lá, ele fez todo o procedimento novamente e falou para mim que estava com alguma avaria no dente ao lado desse dente com canal. Ele foi, fez todo o procedimento novamente de canal, no dente do lado, Já o segundo dente. segundo dente. O segundo, terceiro canal. E aí, 10 dias depois, cerca de 10, 15 dias depois, voltou a dor pior do que estava antes. Voltei lá no dentista novamente. Foi aquela peregrinação no dentista. Voltei lá novamente e ele falou: vamos tirar uma panorâmica dos Sim. dentes para poder a gente acompanhar para ver o que está acontecendo. E aí começou aquela saga. Vamos fazer canal no dente do outro lado. O terceiro dente e o quarto canal. Foi feito o procedimento nesse outro dente. E aí melhorou alguns dias. E nisso, tomando medicação. Dipirona, Neuvalgina e cetoprofeno e tantos outros remédios. 15 dias depois voltou a dor mais forte ainda. Meu Deus do céu. Mas o que passava na sua cabeça, assim? Você falou assim, é dente, não é dente? Chegou a passar pela sua cabeça, você estava passando por alguma dor psicológica? Porque às vezes existe isso. Você não imaginou isso. Mas pela falta de conhecimento, pelo pouco conhecimento que a gente tem da medicina, vamos dizer assim, a gente não tinha muita base, conhecimento. Entendi. Sabe por que eu tô te falando isso? Sim, A minha mãe, ela teve um problema de circulação, ela teve que amputar a perna.
ela, determinado tempo, ela tinha que tomar um remédio. Olha que loucura. Foi. Ela tinha que tomar um remédio para passar a dor no dedo da perna que ela tinha arrancado. Era aqui, ó. Por isso que eu te Psicológico. fiz essa pergunta, entendeu? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Se não chegou a passar isso pela sua cabeça. Não passou. Não passou. Eu até perguntei pro dentista que estava me acompanhando. E ele sugeriu para tirar uma tomografia da cabeça para ver se não tinha trinca no Uhum. cérebro ou no crânio. Alguma rachadura, alguma trinca, alguma lesão no crânio. E eu fui fazer essa tomografia e não detectou nada. Não saiu Nada. nada. Não saiu nada. Fui no dentista novamente, talvez por causa de falta de conhecimento dos dentistas, né? Alguns dentistas. E ele não percebeu que era algum problema neurológico. Uhum. E ali continuou fazendo o tratamento de canais. Refez todos os processos dos canais. Fiz 7 canal nesses 3 dentes. E ali aquela saga. 7, cara. 7 canais. Foi refazendo. Jesus. Chegou um ponto que eu não estava aguentando mais. De tanta dor. E aí ele me indicou fazer uma raspagem entre os dentes. E aí eu fui em uma outra dentista, aqui em Alphaville, fazer raspagem entre os dentes para ver se melhorava a dor. E a dor melhorou durante 30 dias e voltou mais forte ainda do que estava antes. E eu não sabia para quem recorrer mais. Eu não sabia mais para onde ir. E aquela dor insistente. Durante 5 anos, Hermes, eu correndo atrás de dentista e dentista, tratamento de canal em tratamento de canal, em raspagem, e nada estava resolvendo. Nada resolvendo. Chegou um ponto que eu falei, o que está acontecendo, né? Ia um dentista para poder sair da empresa da qual eu estava trabalhando, trabalho aqui em Alphaville há 21 anos, Uhum. saía da empresa durante a madrugada, que eu trabalhava, nessa época eu estava 12 horas durante a noite, saía durante a madrugada, ia para Osasco, que só lá tinha dentista 24 horas, para poder aplicar anestesia na boca do lado direito, para poder aliviar a dor. Dorflex não aliviava, medicamento nenhum aliviava a dor. E eu ia no dentista para poder aplicar, implorava para o dentista de plantão para aplicar anestesia para aliviar a dor. E voltava para o trabalho novamente. E ali, nesta saga, nesta contínua, em busca da solução para o problema que estava naquela época. Isso foi na época lá de 2012 a 2017. Meu Deus, Edson do E céu. nada parava a dor. E tem época, por exemplo, que a gente tem uma dorzinha e não consegue dormir uma noite, e você passou por Exato. isso 5 anos. E essa dor começou na carga dentária, no maxilar, e aí começou a ir para o lado do nariz e dos olhos e do ouvido. E aí começou a ficar mais ainda intrigante, né? Esta dor. E aí não tinha para onde mais recorrer. E aí, minha constância de atestado na empresa, eu cheguei para a enfermeira da empresa, no ambulatório, e ela me falou, você está com muita saída e de atestado. E aí ela falou assim, olha, o que você tem? Aí eu passei para ela todo o processo que eu estava enfrentando. Eu tô com dor assim, e ela me indicou, falou assim, por que você não vai no neurologista? Até então nem sabia, não tinha conhecimento. E ali eu marquei um neurologista, lá em Osasco. E aí marquei o neurologista, passei pelo neurologista, e aí eu recebi a notícia. Foi o pior dia da minha vida que eu recebi essa notícia. Passei para ele que, estou sentindo dor no dente, estou sentindo dor na face, estou sentindo dor nos olhos, no nariz, na testa, e no ouvido e na garganta. Tudo de um lado só? Tudo do lado direito, a princípio. E aí, ele sem demora já falou para mim, você está condenado. E eu, como cristão, dentro de mim, falei, não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Não estou condenado. Mas mal ele sabia, né, que eu pensei dentro do meu coração.
Sim. Ele falou, ó, você está condenado porque você está com a doença neuralgia do nervo trigêmeo. Aí eu falei para ele, doutor, eu nem conheço o que é isso, não sei o que é isso. Ele falou, pois é, e essa doença não tem cura e você está condenado por resto da tua vida a carregar essa doença. E aí meu chão saiu. Aí eu pedi para ele me explicar o que era, né, e quais seriam os tratamentos. E ele começou a receitar uma medicação para mim. E a medicação se chama Pregabalina 75 mg. Falou assim, você vai tomar pro resto da vida essa medicação e você não tem o que fazer. Você vai viver sofrendo e a medicação vai minimizar os teus sofrimentos. Essa era a condenação que o médico... O primeiro médico. O médico falou. O médico me falou. Eu fiquei surpreso com aquilo. E aí, imediatamente, dentro de mim, eu comecei a orar. Senhor, eu não aceito isso. Porque, a princípio, era um tratamento dentário, era um tratamento de canal. E aí cheguei a um ponto de ir num consultório do neurologista e ele passar para mim sobre essa doença. E aí você pega e começa a raciocinar. O que você vai fazer diante disso? Com a notícia dessa, uma doença que não tem cura. Uma doença que, naquela época, era rara, né? De a cada 100 mil pessoas no ano, 4 pessoas são diagnosticadas com essa doença. E de 4 pessoas, 3% tem essa enfermidade que eu tenho hoje. Então, você depara... Muito raro. Muito raro. E aí foi, ele me passou a pregabalina, eu comecei a tomar esse remédio, melhorou. A princípio começou a melhorar. Mas aí começou as confusões mentais, porque o remédio tinha muitos efeitos colaterais. E com isso eu fui tomando a medicação, medicação que por sinal era muito cara. Nas primeiras receitas que ele me passou, eu não conhecia aonde comprar. Eu comprava em farmácia comum de bairro, na farmácia do centro. E o remédio chegava a custar 150, 170, 200 reais a caixinha. Meu Deus do céu. E aí foi. Uma caixinha durante o mês. Todo dia tomava de manhã à noite. De manhã à noite. E aí começou a me trazer distúrbio, confusão mental. Eu não consegui mais se concentrar no trabalho. Aí começou a me atrapalhar no trabalho. E aí foi piorando, porque ela traz confusão mental, dá falha de pensamento, e ali começou a trazer alguns impedimentos no meu trabalho, na área que eu trabalho. Você tava no... O pessoal fala do beco sem saída, né? Beco sem saída. Se não toma, uma dor insuportável. Se toma, confusão mental que tá te atrapalhando profissionalmente. Exato. E é, só Jesus, hein, amigo? Só Jesus. Eu vou te contar mais. E uma desta noite, tomando a medicação, veio um pico de dor muito forte do lado direito e do lado esquerdo. Eita. E aí? E aí eu peguei de madrugada, saí da empresa, estava trabalhando, mais ou menos 1h da madrugada, fui no dentista de plantão para aplicar, tomando a medicação, aplicar anestesia no dente para poder melhorar a dor ali no momento. Aí eu peguei, saí do trabalho 1h da manhã, fui lá no 24 horas no dentista, voltei para a empresa para trabalhar, aí peguei meu carro 6h da manhã, aí fui em direção a Castelo Branco. Eu estava mais ou menos uns 5 anos em tratamento com a pregabalina. E aí, durante esse dia, essa noite, né, saí de manhã, 6h da manhã do trabalho, aí eu falei comigo, eu vou acabar com essa dor. Já vinha maquinando. Emerson, olha como é que o inimigo é. O inimigo, às vezes, você começa a dar ouvido a algumas vozes. E aí eu falo para você que está em casa me ouvindo, qualquer lugar que você estiver me ouvindo, cuidado com as vozes que você está ouvindo. Não ouça qualquer voz, mas sim a voz do Espírito Santo falar com você. Amém. E eu, Hermes, nesse momento,
comecei a dar ouvido a essa voz. De pegar o meu carro, pegar Castelo Branco e dar fim da minha vida. A partir do momento que eu saí daqui de Alphaville, onde fica ali o shopping Iguatemi, peguei a alça que acessa Castelo Branco. E eu comecei a pensar, e essa voz no meu ouvido, ó, acaba com tudo. Finaliza com tudo isso. Olha o teu sofrimento, olha a tua dor, olha a angústia que você está passando. Quantas noites você não dorme? Quantos dias de dores? Vai, acaba com tudo. E eu ouvi nessa voz. Cristão, na igreja. Dei ouvido a outras vozes. E aí essa voz fala, vai lá, acaba com tudo. E eu peguei a Castelo Branco, convicto que eu ia dar a volta no retorno, ia vir em contramão e ia dar de frente com o caminhão. Jesus, misericórdia. Mas ali, nesse momento, veio um rápido pensamento, encosta na guarda, na polícia rodoviária e estaciona lá. Aí eu peguei e estacionei meu carro. E ali aquela voz falava, você vai parar? Você vai interromper aquilo que você poderia finalizar com tudo e essa dor? E ali eu estacionei meu carro, fiquei um momento em reflexão. Não queria ouvir nada, não queria ouvir ninguém, não queria ouvir nem a rádio, nenhum tipo de música, nem louvor, nem nada. E ali parado, só olhando, pensando o que eu iria fazer. E aí? Eu dou cabo da minha vida aqui nessa estrada, nessa rodovia, ou eu vou para casa? Nisso, saiu um guarda rodoviário e veio e bateu no vidro do meu carro. E quando ele bateu, eu abaixei o vidro, ele perguntou para mim, ô jovem, olha, você sabe que aqui não pode estacionar, que aqui, nesse espaço, é o estacionamento dos guardas rodoviários. Aí eu falei, não, senhor, desculpa por eu estacionar aqui, mas já estou saindo. E aí ele pegou e saiu. Nisso, veio uma voz. Olha só, quando você dá ouvido à voz certa, veio uma voz no meu coração, fala, vai para a tua casa, porque eu estou contigo. Amém. Aí veio na minha memória uma passagem que fica lá em Josué 1, que Deus falou para Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. Eu te ajudo. Amém. E naquele momento, Emerson, eu peguei e liguei o meu carro, dei ouvido a essa voz que falou comigo, peguei, saí e fui para minha casa. Cheguei lá, de um abraço da minha esposa, porque naquele momento eu vi que Deus estava comigo. No momento de luta, no momento de aflição, mais uma vez eu falo com você que está me ouvindo. Não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho do teu sofrimento, no teu silêncio e na tua dor, Deus tem resposta para você. Então, não desista dos planos de Deus para a tua vida. Não desista dos propósitos de Deus para a tua vida. E Emerson, eu cheguei em casa, dei um abraço da minha esposa, e um beijo no meu filho. E ali, segui minha vida. Mas as dores permaneciam. E aí, o convênio, ele foi desligado, a empresa acabou desvinculando do convênio, aí contrataram outro convênio. E aquele médico que estava me acompanhando, todo aquele processo que eu tinha, não me atendia mais, por causa do convênio. Aí eu tive que procurar outro especialista no convênio que a empresa tinha contratado. E ali começa a saga de novo, de falar para outro médico, todo o processo. E aquele médico, na primeira consulta, foi aqui em Alphaville. Na primeira consulta ele falou, ô jovem, eu sei que essa enfermidade é muito forte, as dores é muito intensa, e ela é conhecida como a dor do suicídio. E cada vez que eu passava no médico era um impacto diferente. Todos os médicos falaram assim, não tem cura e você vai sofrer muito com essa enfermidade. Mesmo tomando as medicações, não melhorava a dor significativamente. Eu continuava com dor. E ali o médico me disse, você vai continuar com o tratamento, mas eu vou tirar a pregabalina, porque a pregabalina causa muitos efeitos colaterais.
E no futuro próximo, você pode ter muitas complicações no teu intestino, no teu estômago, em todo o seu aparelho digestivo. E ali ele mudou para carbamazepina, o conhecido Tegretol. E ali, mais uma vez, ele falou, vou te ajudar, jovem. E ali ele passou a medicação, comecei a tomar essa nova medicação, porque a pregabalina já estava tendo muito efeito colateral no meu corpo. Sim. E ali eu continuei tomando a carbamazepina. E ali foi um longo processo. E ali na terceira consulta, eu falei, doutor, não estou aguentando mais, eu preciso de uma solução. A medicação não está fazendo mais efeito. E ele falou, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada por você. E eu peguei, naquela saga, procurei um outro médico para me ajudar. E aí, na primeira consulta, eles falavam, eu vou te ajudar. E na segunda consulta, ele falou, não posso fazer nada por você porque o teu caso é muito grave. E não tem solução para o teu problema. Para alguns pacientes que têm a neuralgia do trigêmeo, são alguns casos mais fáceis de tratar, mas o seu não tem solução. O seu é um caso bilateral. O teu caso é raríssimo no Brasil, até no mundo. E não tem o que nós fazemos. Continua com o tratamento da medicação. E ali eu comecei a ficar desesperado, porque não vivia mais. A minha vida era em torno de medicação, mas eu tinha uma família para cuidar, eu tinha um trabalho, eu tinha um lar para zelar. E eu tinha um ministério. E ali eu não queria parar, eu não queria ficar estagnado, parado. Eu queria continuar minha vida normal. Mas as dores eram tão fortes, Emerson, que eu não conseguia nem pensar, nem raciocinar, nem sequer planejar algo para a minha vida. Porque com essa enfermidade você quer ficar isolado. Você quer ficar num quarto escuro, você quer ficar longe de tudo e de todos. Meu Deus. Porque a enfermidade não te deixa viver. Não te deixa sequer sair do lugar, você fica estagnado. Mas eu sabia que eu tinha um trabalho, eu tinha uma família para zelar, tinha os meus compromissos como sacerdote do lar. Conta chegava para pagar e eu não podia ficar desempregado. Eu não podia parar no meio do caminho. Eu precisava continuar lutando. Eu não poderia desistir no meio do caminho. E ali aquela angústia, aquela luta diária. Cada dia era uma luta. E ali eu ia para um lado, ia para o outro, buscava um médico, buscava o outro, e todos eles eram unânimes. Eu não posso fazer nada por você. Até que eu encontrei uma médica muito conceituada no Brasil, muito conceituada em São Paulo. Aí eu me desloquei de Barueri lá para Guarulhos, atrás dessa médica. E ela era neurocirurgiã. E na primeira consulta ela falou, Edson, eu vou te ajudar. Me traga os seus exames, me traga todos os exames que você fez, que eu fiz várias tomografias. Sabe aquela máquina que você entra dentro e dá até fobia lá? Então, eu passei por todos esses processos. Ela pediu para mim, traga todos os teus exames para me dar uma olhada. Aí na segunda consulta, eu levei meus exames. Ela deu uma olhada em todos os exames, falou para mim, não posso te fazer nada. Meu Deus, Edson. Todo mundo chega querendo te dar uma esperança e... Pois é. Ai, Jesus. A primeira consulta era uma esperança. Na primeira consulta que eu fui passar com ela, eu saí regozijando de alegria. Eu fui com meu filho, eu queria acelerar o carro, eu queria pular de alegria, eu queria vibrar, eu queria comemorar, porque eu encontrei uma médica neurocirurgiã que ia me ajudar. Eu encontrei uma médica que ia dar fim àquele sofrimento que eu estava passando, aquela luta, aquela angústia que eu estava vivendo. Mas na segunda consulta, vem e joga um balde de água fria na minha expectativa e na minha esperança. E no final da minha consulta ali, tinha um jovem do lado de fora, ela falou, vem cá, eu vou te mostrar por que não vou fazer a cirurgia em você.
Aí tinha um jovem lá que tinha feito a cirurgia, ele fez a cirurgia aberta no crânio. E esta cirurgia estava vazando, trouxe complicações pós-cirúrgico. E a dor não melhorou daquele paciente. Meu Deus, só ampliou o sofrimento. Só ampliou. E ela virou para mim e falou assim, ó, teu caso é muito pior do que o dele. Porque o dele é neuralgia do nervo trigêmeo lateral. Isso é E o teu é bilateral. E o teu caso é extremamente grave. Aí eu fui para casa mais uma vez, sem expectativa e sem esperança, mas com confiança que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para fazer muito mais Amém. daquilo que nós pedimos ou pensamos. Porque diz o profeta Isaías que os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, né? E você não pode desistir. E eu não desisti. Eu continuei lutando. Voltei para casa, continuei novamente com a medicação, tomando medicação. Muitas noites, Hermes, eu fiquei sem dormir. E me lembro que uma destas noites, eu fui para a sala porque eu não queria dar trabalho para minha família. Eu não queria que a minha esposa e o meu filho ouvissem a minha dor. Eu fui para a sala, Emerson, com tanta dor, com tanto sofrimento. Eu comecei a gemer calado, Emerson. Tantas noites de sofrimento, tantas noites chorando de dor. Porque passava mais de 8 anos, eu com aquele sofrimento, com peregrinação de vários médicos, passando médicos e médicos, neurologista, neurocirurgião. E na primeira consulta eles falavam que me ia ajudar, e na segunda eles falavam que o meu caso não tinha solução. Eu deveria continuar com a medicação, deveria continuar com o tratamento, porque a cirurgia era inviável, porque o meu caso corria um risco muito grande de morte na cirurgia. E esta noite eu fui para a sala, comecei a chorar. Eu peguei, me desloquei para a cozinha e fechei a porta para minha esposa. O meu filho não ouviu o meu gemido. Mas eu estava chorando de dor. E nesse momento, Emerson, eu falei, comecei a ter raiva de Deus. Comecei a ter, ali, ficar bravo com Deus. E o Espírito Santo me fez lembrar que quando o Senhor Jesus foi pendurado no madeiro, ele não ficou bravo comigo. Ele fez por amor. E ali eu falei, o que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Assim, ficando bravo com Deus por causa disso. E ali eu comecei a dobrar meus joelhos e clamar o sangue de Cristo. Comecei a clamar o sangue do Senhor Jesus. E ali a minha esposa me viu gemendo na sala. E acordou de repente, olhou para mim e falou, não, vamos para o médico. Vamos para o hospital. E ali ela me pegou, acordou meu filho, nós fomos para o hospital e aqui em Alphaville. E ali, com muita medicação na veia, fiquei quase a noite toda tomando medicação. E ali eu não estava aguentando mais de tanta dor. Às vezes as pessoas olham para você, não sabem o que se passa na tua vida. Muitas das vezes na empresa, Hermes, às vezes passava por algumas reuniões e às vezes ali meu cérebro parava. Travava o meu pensamento, sumia os pensamentos, sumia ali todos os projetos, todas as ideias que eu tinha, paralisava ali por causa do medicação que eu tomava. E ali estava atrapalhando no meu trabalho, estava atrapalhando na minha vida social. Eu só queria ficar num quarto escuro. E ali começou a vir a depressão sobre a minha vida. Começou a vir aquela angústia, porque todos os médicos falavam que não tinha mais solução para o meu problema. Eu deveria conviver com aquele sofrimento, com aquela dor. E a medicação trazia um pouquinho de alívio para aquela dor. Mas não resolvia. Mas não resolvia. E ali continuava a minha saga. E ali começou a paralisar o meu crescimento, às vezes, na empresa. O meu crescimento na minha vida espiritual, no meu ministério.
E ali começou a trazer vários impedimentos na minha vida social. Porque eu não queria ver ninguém, eu não queria participar de nada. Eu comecei a me recolher e ficar recolhido, porque a dor era muito grande. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: você não pode parar, você tem que prosseguir. Amém. E ali, Emerson, começou a vir uma força que vem do alto. Eu não consigo explicar para você como que era. Mas o Senhor começou a me dar força, me trazer uma força inexplicável. E ali eu falei: eu não posso parar. E aí eu quero falar com você que está em casa, que você que está nos ouvindo. Olha, não pare. Continue lutando. Porque Deus tem resposta para o seu silêncio e para a tua dor. Não pare. Continue buscando a Deus, continue clamando ao Senhor, porque Ele tem resposta para você. E eu não parei, Emerson. Eu continuei lutando. Em meio a esse sofrimento e esta dor, graças a Deus, eu tive um crescimento financeiro, eu tive um crescimento ali no trabalho, profissionalmente. E eu tive um crescimento espiritual no meu ministério. Com muita luta, com muita dor, mas eu não desisti. Eu continuei lutando, porque eu sabia que o Senhor era comigo. Eu sabia que Deus era comigo. Então eu não parei a minha jornada, porque eu tinha uma família para zelar, eu tinha uma família para sustentar e tinha um ministério também. Mas ali continuou a minha saga com a dor. Mas ali, quando chegou aí em 2017, não, 2020, Pandemia. na pandemia, a minha esposa, ela começou a sentir alguns sintomas, né, no corpo, aí precisou passar por um procedimento cirúrgico. E ali, ela marcou, ali em São Paulo, para passar por uma consulta médica. E aí nós fomos, eu fui levar ela numa consulta médica. E ali, nós estávamos sentados na recepção, nós estávamos esperando ela ser atendida, e ela viu escrito neurocirurgião naquele hospital. E eu falei assim: vamos tentar mais uma vez? Porque não tinha mais para onde ir, não tinha para onde correr. Vamos tentar mais uma vez. Esse já era o 9º médico que eu estava marcando uma consulta. Porque todos os outros davam esperança, na segunda consulta eu recebi um balde de água fria. Aí nesse médico, eu não sei se eu posso falar o nome do médico aqui, Dr. Antônio Araújo, lá no hospital em São Paulo. Uhum. E ali eu peguei, marquei essa consulta com o doutor, e ali eu fui atendido. E a princípio ele me tratou muito bem, me recepcionou muito bem. Aí eu falei: doutor, eu não aguento mais. Eu estou sofrendo muito. Tem mais de 8 anos sofrendo com esta enfermidade. E eu não aguento mais, né? Eu estou no limite da minha resistência, vamos dizer assim. E aí ele falou: Edson, olha só, eu vou te ajudar. Mais uma vez. E aí dentro de mim eu falava: mais um que está falando me ajudar na primeira consulta. Mas na segunda ele vai desistir. Como que a gente era, Edson? Aí ele pegou: me traz os teus exames. Aliás, eu vou pedir mais exames para você. Você faz esses exames, realiza esses exames, e aí você traz para mim. E ali eu fui fazer os exames, fazer mais uma tomografia, passar por todos os procedimentos. E ali eu levei os exames para o doutor Antônio Araújo. Ele avaliando os exames, fala: Edson, vou marcar o dia da cirurgia? Emerson. Aí eu comecei a pular de alegria naquele consultório. Peguei a mão do doutor, comecei a abraçar o doutor. Sério, doutor? Eu vou passar pela cirurgia? Ele falou: sim, vamos marcar o dia da sua cirurgia. Você vai fazer os exames que eu vou pedir. Se der tudo certo, coração, pressão, tiver tudo ok, nós vamos realizar o teu procedimento cirúrgico, que se chama risotomia, né? É um procedimento que você faz pelo lado da bochecha,
você faz a aplicação aqui por uma agulha grande, Aham. e aí você chega até o nervo trigêmeo, que se localiza aqui do lado direito da testa, Vai chegar no local para que... chegar no local. Mas o meu problema é bilateral. E ele falou, Edson, ó, nós vamos começar do lado que você sente mais dor, porque não podemos fazer dos dois lados. É uma cirurgia de risco, é uma cirurgia que pode trazer sequelas, e nós não podemos errar nessa cirurgia. Então, a princípio, a gente vai fazer a cirurgia do lado direito. Aí eu falei, tá bom, doutor. E a cirurgia nós não garantimos que a cirurgia vai ser 100% eficaz, mas você vai ter uma melhora significativa, né, dos resultados. Aí eu falei, doutor, vamos lá, vamos para frente, que o meu anseio, né, a minha ansiedade é fazer essa cirurgia. Porque por tudo que eu já tinha passado, né, Emerson? Por todo o sofrimento, por toda a dor, não estava aguentando mais, estava no meu limite. Tudo que viesse de bom, né, eu estava ali disposto a realizar. Né, eu sabia que era uma cirurgia bastante delicada, mas Tudo que aí envolve cabeça é mais complicado, né? Exatamente. E ali o doutor Antônio Araújo marcou essa cirurgia. E ali, no dia da cirurgia, eu falei para minha esposa, olha, vai ser um dia muito feliz, porque eu estou realizando um sonho de melhorar a minha dor. E ali, Emerson, nós fomos para o hospital, foi feito todo o procedimento pré-cirúrgico, e ali eu fui para a mesa de cirurgia, né? E ali, durante 4, 5 horas de cirurgia, ao término dessa cirurgia, eu fui sedado, né? Fui sedado para poder fazer o procedimento cirúrgico. E ali me levaram para o quarto de recuperação. E ali, quando eu acordei, Emerson, pós-cirurgia, comecei a sentir muitas dores. Comecei a queixar de dores e as enfermeiras começou a fazer aplicação de medicação na veia e eu não estava aguentando de dor. Quando eu abri meus olhos, não conseguia enxergar nada. Meu Deus. Começou a ficar um vulto na minha frente. Eu falei, não estou enxergando, estou sentindo muita dor, me socorre, por favor. E aí começou a aplicar doses de morfina, Hermes. Dose de morfina. Morfinas e mais morfina para poder melhorar a dor que eu estava sentindo. E ali me aplicaram a medicação que eu dormi novamente. E aí me levaram para o quarto. Para o quarto ali eu acordei novamente. Com menos dor. Porém, com a visão sem enxergar do olho direito. Todo escuro o olho direito. Meu Deus, Edson. Eu tô aqui só ouvindo, não consigo nem falar nada aqui, amigo. Pois é. Eu saí do centro cirúrgico, fui pro quarto. A minha esposa já estava lá, me aguardando. Olha, eu vou falar a verdade para você. Graças a Deus, Deus colocou uma mulher guerreira do meu lado. Colocou uma esposa ali do meu lado. Uma mulher virtuosa, uma mulher que tem muitas qualidades para poder ficar firme ali do meu lado. O tempo todo, Emerson, ela esteve do meu lado. Todos os processos que eu passei, ela esteve do meu lado. Amém. E naquele momento ali pós-cirúrgico, ela estava ali me aguardando no quarto. Aí quando eu abri meus olhos, vi do lado direito não estava chegando nada, chegando só do olho esquerdo. E olha só. E ali eu falei para a enfermeira, olha, eu não estou enxergando direito. Aí a enfermeira me falou, não, esse é normal. É normal pós-cirúrgico. Fica tranquilo que é normal. Aí eu peguei e começou a voltar um pouquinho a visão. Eu comecei a enxergar visão dupla. E ali, visão dupla, eu falei, não estou enxergando direito. Estou enxergando duas imagens. Ela falou, não, é normal. E ali, por normal, eu falei, não, tá bom. Os médicos e enfermeiras têm experiência, sabem muito mais do que eu.
E ali nós fomos para casa. Eu não podia dirigir, a minha esposa voltou dirigindo o carro. Aí eu cheguei em casa. Olha só o que aconteceu. Começou novamente As dores. aquela saga. As dores minimizaram porque anestesiou todo esse lado. Testa, olho, ouvido, boca, tudo paralisado. E ali começou a saga novamente. Todo adormecido, sentindo dor e com olho escurecido e ele com desvio para dentro. Não, desvio Chegando, para dentro. chegando duplicado. Aí fui diagnosticado com estrabismo, visão dupla. E ali começa a saga novamente. Aí, 2, 3 dias após cirúrgica, eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter um quadro de depressão. E ali começou novamente, Emerson. Não estava conseguindo respirar direito por causa da cirurgia. E aí com um quadro gravíssimo de ansiedade. Voltei no médico 7 dias depois e ele começou a me receitar um antidepressivo para poder sanar um pouco ali o que eu estava passando. E ali comecei a tomar medicação para depressão e crise de ansiedade forte. E ali começou tudo novamente. Meu Deus, Edson. Ansiedade e depressão porque eu não estava enxergando novamente. Não estava enxergando direito. Estava com a visão dupla. Eu tenho até algumas fotos, né? E ali comecei novamente, toda aquela peregrinação. Aí eu comecei a sentir uma depressão muito profunda. E ali, novamente, a minha esposa e o meu filho iam trabalhar. Eu comecei a me sentir no fundo do poço novamente. Aí eu comecei a falar, Senhor, mais uma vez, Senhor, esse sofrimento. Eu não via perspectiva de vida, Emerson. Eu falei, eu passei por uma cirurgia pensando que ia melhorar. Eu passei por uma cirurgia pensando que ia sanar o meu problema. Olha que uma enfermidade faz com o ser humano. Às vezes nós julgamos as pessoas, não sabemos o que elas estão passando. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e fazemos uma autoanálise ali, julgamos ela. Mas nós não sabemos o que ela está passando. Mas Deus sabe o que a gente está passando. E ali, mais uma vez, Emerson, eu me vi no fundo do poço. Aí eu comecei a sentir uma angústia muito grande. Aí eu falei, não tem mais saída para mim, não tem solução para o meu caso. E ali eu comecei a entrar em depressão profunda. Comecei a ficar angustiado novamente. E ali eu falei, não tenho saída para a minha vida. A única solução é clamar a Jesus. É suplicar ao Deus Altíssimo. E ali, Emerson, eu me prostrei novamente. E ali, com uma visão dupla, não enxergando direito, com ansiedade, depressão. Mais uma vez, Emerson, eu quis dar fim da minha vida. Me passou novamente pela cabeça em subir na torre do prédio onde eu moro e me lançar lá de cima mais uma vez. Eu quis subir, Emerson. Eu quis subir no topo daquele prédio e me precipitar abaixo e dar fim naquele sofrimento, naquela dor, que eu não aguentava mais. Mais de 10 anos, 12 anos de sofrimento e não aguentava mais aquele sofrimento. Eu queria dar fim de tudo. Porque eu não aguentava mais aquela dor. Eu não aguentava mais e estava muito ansioso, com a depressão muito profunda. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não enxergava uma luz no fim do túnel. Foi quando eu falei, mais uma vez, a voz de Deus me alcançou, Emerson. Mais uma vez, o Espírito Santo tocou no meu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes.
E ali eu me prostrei o meu joelho. Prostrei o meu joelho e comecei a clamar o sangue do Senhor. E naquele momento, como está escrito ali em Salmos 34, está escrito assim: os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as tuas angústias, porque perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, Emerson. E ali eu clamei o sangue de Cristo. Amém. E naquele momento, Emerson, de uma forma milagrosa, foi um milagre na minha vida ali. Amém. Eu creio que Deus ouviu o meu clamor. E imediatamente começou a aliviar, Emerson. Eu não sei te explicar. Começou a vir um alívio tão grande na minha vida. Amém. Eu comecei a sentir melhor. Eu comecei a sentir alívio das minhas dores. Eu comecei a sentir uma força assim, ó, que vem do alto sobre você. Assim, comecei a sentir uma força. Comecei a sentir assim um ânimo, Emerson. Eu falei assim, olha, eu vou parar com tudo. Eu senti assim, um vigor tão grande. Comecei a empurrar a medicação de depressão para o lado, a medicação de ansiedade para o lado. Eu falei, não, eu vou buscar. Amém. Eu vou buscar esse Deus que me prometeu. Por isso que eu falo, na tua angústia e na tua dor, Deus tem resposta para você. E eu quero virar para você, eu quero falar com você que está em casa. Olha, não desista da tua caminhada cristã, não desista diante da tua dor, porque eu não desisti. E aqui eu estou falando o meu testemunho, estou aqui falando para vocês a promessa de Deus para a tua vida, a promessa de Deus para você. Então não abaixe a cabeça, não desiste no meio do caminho, porque o Senhor tem o melhor para a tua vida. Amém. E Emerson, e graças a Deus, eu estou aqui falando com você porque eu não desisti da minha vida. Amém. E não desisti da minha caminhada com Cristo. Oh, meu Deus do céu! Edson, acho que não existiu ainda nenhum outro... todos os testemunhos, todo mundo passou aqui, todo mundo contou coisas maravilhosas. Mas a tua história, cara, ela dá força para muita gente. A tua história ela dá força para muita gente. E você viveu esse alívio, essa cura. Glória a Deus, cara, pela sua vida. Glória a Deus por não ter desistido. Glória Amém. A Deus pela tua esposa, que esteve do seu lado em todos os momentos. Amém. Como é bom estar perto de você, Edson. Como é bom. Como esse testemunho edifica, cara, a minha vida e a vida de quem tá assistindo, cara. Como é bom. E Emerson, eu tô dia 14 de novembro de 2024, completou 2 anos da minha cirurgia. E o doutor Antônio Araújo, quando fez a cirurgia em mim, falou que quando passasse 2 anos da minha cirurgia, ia voltar tudo novamente. E eu precisaria passar por um novo procedimento cirúrgico, porque ia voltar 2 vezes pior as dores. E graças a Deus, Amém. Hoje está fazendo 2 anos e quase 2 meses da cirurgia e eu não sinto dores. E não vai sentir, em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sinto. Não sinto sim, leves dores do lado esquerdo, porque eu não fiz a cirurgia do lado esquerdo. Como o meu caso é bilateral, então as dores continuam, mas não me paralisam. Amém, Edson. Porque o Senhor é comigo. Amém, Edson. É isso aí. Edson, a gente no episódio que passou semana passada, Sim. Tinha todo um diagnóstico contra a vida de um bebê que estava no ventre da mãe. Tinha tudo para ter ali problemas. E mediante a fé, a médica que estava cuidando dessa mãe, Sim. ela falou, ó, eu quero o seu Instagram, eu quero o seu Facebook. Quem está assistindo hoje, volta aqui no episódio anterior. Eu quero o seu Instagram, eu quero o seu Facebook, porque eu quero te acompanhar, porque assim, não tem jeito. Essas são as palavras
dos homens, dos humanos que falam. Mas o que prevaleceu e onde você se agarrou está em Salmos, está em todas as outras referências bíblicas que você passou aqui. Então é essa a palavra que de fato a gente tem que colocar no nosso coração. Não ouvir as vozes que você estava ouvindo lá no começo, quando você começou a contar de que era para você tentar contra a sua vida, mas ouvir a voz do Espírito Santo, ouviu a voz de Deus que está aqui nessa Bíblia, e foi ela que te guiou, tem te dado força, e essas palavras que o médico declarou sobre a sua vida, elas estão anuladas no mundo espiritual, porque você não vai voltar mais a sentir dor. Amém. Essa é a fé que nós temos, né? Edson, eu tenho só te agradecer, amigo. Te agradecer de você ser esse amigo que sempre tem uma palavra boa, que sempre quando a gente chega perto de você, a gente sente a presença de Deus. E obrigado, amigo. A palavra é essa, obrigado por não ter desistido. E eu glorifico a Deus por ter te dado essa força, toda a honra e toda a glória para Ele, e que Ele faça que você permaneça vivo e viva esse milagre, desse alívio que você recebeu no dia que você se prostrou para o resto da sua vida, amigo. Em nome de Jesus. Amém. Everton, eu que agradeço por estar aqui falando com você e também compartilhando Amém. com você que está em casa. É verdade. Todo o processo que eu passei, todas as lutas que eu enfrentei. Estou aqui para contar a história. Porque o Deus que morreu lá na cruz do Calvário para me salvar, Ele me deu esta vitória. Ele me dá esta vitória. E Ele está te dando essa vitória para você também, que está em casa. Amém? Amém. Nossa, e eu sempre peço assim para que no final, né, a pessoa vire ali para a câmera e fale assim, ó, deixa uma palavra para quem está passando por esse momento de dor, mas o seu testemunho inteiro já falou isso, né? Mas eu queria te pedir que, assim, se você fizesse uma análise de todo esse período que você passou e pudesse fazer um resumo breve de 1 minuto, como que você me conta isso? Olhando para essa câmera aqui, ó. Bom, fazendo uma análise de tudo que passou, não tem outra palavra a dizer da Bíblia, né? Vamos para a Bíblia? Claro, com certeza. Esse é o nosso manual de vida. Glória a Deus. A Bíblia, nós fizemos um episódio aqui que a gente até aprendeu a emagrecer segundo a Bíblia. Então aqui tem a solução para qualquer coisa, amigo. Para todas as coisas. Deus tem uma palavra, um registro que ficou aqui, um manual para a gente consultar a todo momento, disponível para a gente, né, Edson? Em Emerson, aqui na palavra de Deus, em Salmos 37, eu baseei nesta palavra. Amém. No Salmo 37, no verso 3, diz assim: confia no Senhor. No verso 5 diz assim: entrega ao Senhor. E no verso 7 diz assim: descansa no Senhor. Confia, entrega e descansa, porque o Senhor tem resposta para você. Amém? Amém. Então eu baseio nesta palavra, Emerson. Amém. Porque esta palavra, de Gênesis a Apocalipse, Amém. porque nós sabemos que é o manual de fé e prática do cristão. Amém. Então, o Senhor me instruiu. O Senhor me ensinou como ser corajoso e como buscar a fé. Porque a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê. Mas eu tive um ato de fé e busquei com fé no Senhor. Amém. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Então eu busco a minha base aqui, nesta palavra. Amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tô aqui até emocionado. Conhecia parte do seu testemunho, mas não sabia de tudo isso que você passou, desse momento em que Deus te visitou ali na tua casa e que você recebeu esse alívio. E mais uma vez glorifico a Deus. E se você está chegando hoje aqui no nosso canal, o podcast Eu Sou Milagre é sim um canal de testemunhos, histórias de superação, milagres,
sobrenaturais, pessoas que superaram o luto, enfim. Aqui tem uma playlist aqui embaixo, se você explorar o nosso canal, vai ter ali separado por tipos de testemunhos. E eu peço para que você, nesse mundo tão maluco de más notícias, não consuma isso lá fora. Explore o nosso canal, que aqui vai ter sempre uma palavra que Deus vai falar com você e você vai encontrar forças como o Edson encontrou para superar o dia a dia, mas nada substitui a leitura da Bíblia. Então, tenha sempre uma Bíblia na sua casa e leia, Deus sempre vai falar com você. Procure uma igreja mais perto da Bíblia, que está perto da sua casa também, né? Onde você vai passar, algo vai te chamar para entrar dentro dessa igreja e nessa igreja vai ter uma família lá te esperando, porque Deus tem salvação, cura e libertação para a sua casa, para que você viva um novo tempo. Edson, quer agradecer alguém, meu amigo? Fica à vontade aí. Nesse período aí, muitas pessoas foram importantes na sua vida, né? Sim, quero sim. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus Amém. por estar me dando essa oportunidade de estar aqui e estar contando meu testemunho para pessoas que às vezes tem pessoas passando por a mesma situação que eu estou passando, que eu passei. E tem solução para o teu problema. E também agradecer a minha esposa que sempre esteve do meu lado. Agradecer o meu filhão também, meu filho, que está sempre do meu lado também, está sempre orando por mim. Ele, a minha esposa, sempre esteve lutando ao meu lado. E nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E agora também nós temos um novo quadro, né? Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Olha aqui, ó. Foi bom, né? Eu contei todos os restos, tudo certinho aqui, hein, Sansão? Todas as terças tem live no nosso Instagram, todas as quintas tem uma palavra de fé aqui no nosso canal do YouTube, às 20 horas é lançado, e podcast todos os sábados às 18 horas, tá bom? Então, eu te espero no próximo conteúdo.